caçando. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Quem tem criança em casa já ouviu falar desta febre chamada slime, a geleca de moldar. Uma brincadeira que não é nova, mas que pode trazer sérios riscos à saúde. Aqui no Parlamento Paulista, um projeto de lei pretende proibir a venda de substâncias tóxicas que entram no composto da massinha. Assunto do Em Discussão de hoje. Os nossos convidados são o deputado Altair Moraes, do PRB, que é autor do projeto, o Dr. Charles Schmidt, que é pediatra, e Giovana Palazzi Biagiotti, de 13 anos, que vai explicar como é feito o slime caseiro. Sejam todos bem-vindos ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com vocês. Deputado, antes de mais nada, é um projeto de sua lavra, mas parece que está sofrendo aí um tiroteio pelas redes sociais. Por quê, deputado? Explica pra gente. Tudo bem, bem-vindo. Eu quero cumprimentar todos. E o interessante é que quando a gente começa a mexer com esse tipo de coisa, a gente pensa que já viu de tudo. Sim. Né? Eu comecei a ver os problemas que davam com as crianças e eu conversando aqui em off com o doutor, ele me falava o seguinte, que a importância da conscientização. Claro, é importantíssima a conscientização. Sem conscientização, as pessoas não vão tomar atitudes. Mas é importante que a gente faça o projeto justamente para coibir isso também, né, doutor? Então, aí eu comecei a receber pessoas e associação do sei o que lá, do slime, do Brasil. Como assim? Ah, você quer mexer com as nossas crianças? Eu falei, não, quem está mexendo com as crianças é esse tipo de produto que está mexendo e mexendo para mal. Sim. Entendeu? Então, eu acho viável e vou lutar para que seja aprovado o projeto. Até porque, quando não há lei, eu penso o seguinte, Jorge, aquilo que não é proibido é permitido. Sim. Então, a partir desse princípio, é importante a gente proibir, sim. E, é claro, fazer um trabalho de conscientização. Importante que o senhor não está banindo o slime, e sim a venda desta substância química, o bórax, Exatamente. Né? Que pode trazer malefícios à saúde. Deixa bem claro isso, deputado, para que ninguém venha dizer, deixa eu até ler agora, aqui. no calor da emoção, das vendas, vem o deputado e quer proibir, não sei o quê, e tem crianças até que choram porque gostavam de brincar com a massinha e tal, e tal, e tal. Por favor, as crianças, prestem atenção, o titio Altair não está proibindo ninguém de brincar, não, tá? Deixa eu explicar. Agora, deixa eu ler primeiro, porque por favor, o nome aqui deputado. é meio complicado. Ó. Diga. Fica proibida a comercialização direta ao consumidor, deixando bem claro, das substâncias bórico, borato de sódio, tetrabórato, que é a mesma substância, entendeu? Que é chamado bórax no estado de São Paulo. Entendeu? O parágrafo único, tal, diz os efeitos da lei. Bom, o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente criou a lei justamente para evitar o consumidor final comprar isso. Porque não é a criança que compra, mas seus pais. Sim. Entendeu? Agora, é claro, para os produtos que fazem de higiene, de limpeza, detergente, tal, é claro, a indústria que trabalha com isso. Agora, uma mãe, um pai, um adulto comprar e colocar isso na mão da criança, isso é muita falta de vigilância com seus filhos, entendeu? Então, deixando claro, a gente não está proibindo a brincadeira em si, mas até como para prevenir certas doenças que têm acontecido, certas coisas que são ruins para as crianças, por isso que a gente criou o projeto. Muito bem. Doutor, bem-vindo. Vamos falar sobre o slime. Aliás, o senhor já deve ter no seu consultório contato, talvez, com pessoas e a possível agressão que pode causar à saúde essas substâncias químicas. Vamos traduzir um pouco o que vem a ser isso. E por que dessa febre, né, atualmente? Acho que todo mundo que tem criança em casa, como eu disse na abertura do programa, deve ser até constrangido a comprar potinhos de slime e, quando não, fazê-los em casa. Mas vamos primeiro à questão do slime e as crianças, os riscos. E o senhor vê com bons olhos a proposta do deputado? Obrigado pelo convite. Sim, eu vejo com bons olhos. A questão de ter essas substâncias químicas que são potencialmente danosas a crianças ou mesmo ao adulto e provocar queimaduras e intoxicação severa, né? Então, você está colocando em risco desnecessário a essas crianças, né? Claro que a diversão é em fazer o slime.
Brincar, então, é uma segunda parte que você teria a questão lúdica. Sim. Mas entre a balança entre a questão lúdica e o risco de uma intoxicação severa e de um mal que você pode causar à criança, mesmo se ela engolir, passar nos olhos, criar queimaduras, deve-se evitar. E, evidentemente, é uma questão de conscientização do adulto. A criança menor não vai entrar num lugar e comprar e não vai utilizar. É o adulto que acaba levando para casa. É o adulto que leva. Sim. Ele precisa conscientizar que esses produtos são nocivos, né? Mas a criança vai pedir, eu tenho coração mole. Educar é colocar limites. Sim. E a responsabilidade do pai e da mãe, né? Como colocar limites, doutor? Estou provocando o médico e pediatra. Quando há uma avalanche e, na verdade, há um contágio. Se os amiguinhos todos têm o slime em casa, ele também quer. E mais, se eles produzem o seu próprio slime, eles também querem produzir. Eu vou voltar um pouquinho antes. Eu acho que essa história já remete desde um pouco antes de 1988, quando foi feita uma regulamentação para os brinquedos nacionais e importados receber um selo da qualidade e de segurança, que chama o selo do Inmetro, né? E qualquer um dos produtos, quando é comprado em lugares que tem essa certificação... Comércio regular, o senhor está falando. O comércio regular, isso garante ao pai que venha a inscrição aprovada pelo Inmetro e até indicação de que idade pode ser utilizado. Essa é uma segurança para as famílias. Agora, se eu quero abandonar essa segurança, o slime pode ser a porta de entrada para várias outras questões disruptivas desse tipo de comércio, né? Então, como limitar? É exercendo a autoridade que tem de pai e mãe, falar não. Se eu choro, eu posso querer... é a mesma coisa quando vai ao mar, entra no mar, pode nadar até o fim, que não vai acontecer nada. É uma coisa que tem que se conscientizar pela gravidade de que pode ocorrer, né? Não tem outra maneira de não limitar o seu papel de autoridade de pai e mãe, né? Infelizmente é a questão. E se todas as famílias se conscientizarem desse papel, essa febre, como também volta, desaparece. Falamos na abertura do programa que não é uma brincadeira nova. Esse slime de hoje já não seria uma evolução da massinha no passado? O senhor estava até contando antes da gravação do programa que talvez aquela massinha já não se encontrasse hoje no mercado. A questão lúdica de brincar com massa e fazer, e construir e aprender, tem o seu papel de desenvolvimento emocional e de compartilhar informações, claramente. Mas existem outros tipos de brinquedo que você pode utilizar com riscos menores, quer dizer, aquele brinquedo de Lego, por exemplo, que você faz a construção, é extremamente adequado e mesmo ele tem que tomar cuidado, que ele tem uma certificação, porque criança é muito pequena para engolir. Pode enfiar nos orifícios tais que pode utilizar. Toda brincadeira de criança deve ser supervisionada por um adulto. Isso a regra geral é essa. Vamos falar sobre isso no programa de hoje, inclusive. Eu quero ouvir da Giovana. Aliás, estamos aqui falando do slime. Eu queria que você, antes de mais nada, apresentasse para o nosso público, para o telespectador, quem é o slime ou a geleca, ou se é que tem outro nome. Acho que Giovana bem-vinda, Giovana. Né? Pronto, olha, já está em mãos. Olha aí. Olha só. Esse daqui a gente consegue fazer com cola e poucos ingredientes também. Não é muito necessário você utilizar espuma de barbear. E você pode fazer esse slime com água boricada. Água boricada. Isso. Você substitui o bórax por água boricada. Sim. Eu tenho que perguntar para o doutor, então se água boricada já tem o bórax e água boricada está lá na farmacinha da mamãe em casa, ou seja... Mas a água boricada, quando você utiliza como, vamos dizer, um antisséptico ou até uma coisa secativa de feridas que a gente chama exudativas da pele, ela não é para ser utilizada com um contato tão grande por tanto tempo e extensão. Né? Ela também pode ser tóxica, ou a mesma coisa se você engolir a água boricada, se você tomar. Então, o risco está ali. O risco ainda está, claro que bem menor do que o processo. Né? E algumas pessoas podem ser alérgicas a qualquer um desses ingredientes. Então,
apesar de ser menos tóxico e levado em consideração, depende de quanto tempo a pessoa vai ficar exposta e manipulada ou inalando alguma substância que está em contínuo... Fica naquele contato permanente, né? Permanente. Pois é. O senhor vai me ajudar a entrevistar a Giovana, vamos falar ajudar. sobre o slime, sobre esse barato e o contágio também, tanta gente com isso, né? Deixa eu dar de repórter aqui, Jorge. Por favor. Queria perguntar ao doutor o seguinte, o senhor falou... Cadê a massinha, Giovana? Aqui. Essa aí foi você que fez? Essa foi eu que fiz. Sentiu nada? Não, eu nunca tive alergia a Certo. esses ingredientes, então... Não, nunca teve? Não. A cola branca... A pergunta é essa. A cola também, essa cola branca que é utilizada, ela é tóxica. É tóxica também. Né? Ela vem num conteúdo, você passa para Isso, colar e não ficar manuseando a mesmo o tempo todo. Entendi. A pergunta é o seguinte, tem diferença de idades? Por exemplo, você está com 13 anos. Estou com 13. Você parece estar com uns 50, hein, Giovana? A coisa tá feia aí, tá? Mas eu digo assim, Giovana, você tem 13 anos, tá? Mas você manuseou, você não sentiu nada. A pergunta é, doutor, mas tem idade? Por exemplo, uma criança, mais nova, uma menina de 5, 6 anos, tem diferença isso em relação a... Sim, a superfície corpórea, que a gente chama, quer dizer, em termos de absorção, uma criança pequena absorve muito mais do que um adolescente que já vai tendo proporções corporais mais semelhantes ao adulto. Então, a questão de absorção, sim, na pele de uma criança, mas isso. tem Isso que a gente Doutor, se também preocupa, limite de idade para esse tipo de brincadeira? Seria, sei lá, 2 anos, 3 anos? Porque a Giovana... Crianças muito pequenas, a questão é engolir e introduzir isso nos orifícios. Né? Então, não recomendaria mesmo, esse provavelmente seria alguma coisa acima dos 10 anos, 11 anos para manipular. Mas, de novo, eu acho que tem várias outras questões que podem ser muito mais interessantes também. Deve ter outras brincadeiras melhor, né? É isso que o senhor quer dizer, né? Por que essa se mantém ou voltou? Porque a gente falava dos anos 80, dos anos 90, vamos entrevistar aqui, vamos conversar com ela aqui para ver. Eu quero que todo mundo saiba do que se trata. Apesar de que, digamos, seria uma maneira remoçada de tratar aquela antiga massinha, que era uma brincadeira de criança também, muito pequena, como essa daí? É difícil dizer, mas a questão de que você mesmo constrói alguma coisa é muito apelativa e interessante. Ainda mais que você tem hoje a questão de Instagram ou fazer vídeos para passar uma blogueira, umas mini blogueiras, de mostrar as suas habilidades em criar alguma coisa. Seria alguma coisa diferente, eu poderia cozinhar, eu poderia estar com a minha mãe, fazer uma cozinha, fazer o meu pai, né? Uma outra coisa e falar, bom, eu quero ser cozinheiro, eu quero ser um chefe, alguma coisa. De novo, um adulto tem que estar presente. Você não vai utilizar um fogão, fogo, óleo ou alguma coisa. Diferentemente disso aqui, uma massinha, ele pode ficar... Ele pode ficar manipulando como ele quiser e acrescentando ingredientes e fazendo testes que queira. Essa é a diversão. E ela cria a própria identidade, vamos dizer assim, naquele produto que ela produz. Giovana, só dentro de casa ou você leva para mostrar para outras pessoas e depois também provocando, se você já produziu vídeos aí mostrando como fazer? Sim, eu tinha uma conta numa rede social e eu postava vídeos tipo de diferentes tipos de slime, diferentes cores, essas coisas que na verdade atrai mais, né? Sim. E aí, quando eu era menor, muitas vezes eu levava o slime para a escola, para os amigos, para todo mundo poder conhecer, mexer, brincar. Sim. Olha só, doutor, também sobre isso, digamos, a produção. Porque os pais acabam comprando os produtos, os ingredientes, mas se eles não forem ali devidamente manipulados, aí pode ter uma exposição, inclusive, que é levada para outros. Ela leva para a escola, na escola, mais gente está imagina, exposta. Giovana, você na escola com slime e ensinando. Eu acho que tem um monte de meninas que ficam com você, um monte de gente, não fica? Sim. Então, olha como influencia o que o médico falou, a questão de conscientização, né? Ela está passando para as amiguinhas, e as amiguinhas chegam em casa, mamãe, eu quero, papai, eu quero, não sei o quê, e vai e compra. Então, a
conscientização é muito importante, né? E o apelo é muito forte, É muito deputado. forte, mas vamos fazer o seguinte, Giovana, a gente começa a fazer agora uma massa de pizza. Você faz, você traz pra gente, né? Um pedacinho pra gente ver se ficou boa. Não ficou, você acrescenta alguma coisa melhor na pizza, tá? Tá bom. Mesmo assim tem que ter um adulto vendo, né, doutor? Eu vou ficar dentro na idade que ela está, ela quer ser membro de uma comunidade Isso. com todas as pessoas e ela não quer ficar de fora. Sim. Evidentemente vai ter. A criança pequena também tem essa influência e depende mais, olha, eu fiz isso, eu fiz diferente, Tá. eu estou querendo me aparecer e me autoafirmar durante esse processo. Mas existem várias outras maneiras de educar e orientar e muito mais, eu acho que os professores que estão vivenciando no dia a dia também têm que se conscientizar nesse assunto e alertar para esse problema para que não cause Danos. alguma coisa que pode acontecer com uma criança mais grave ou que a gente não tenha nem noção ainda dos riscos de crianças que estão se intoxicando, quantas estão se intoxicando no Sim. momento sobre essa manipulação. Giovana, fala também dessa coisa de troca, né? Cada um leva o seu, você põe uma cor, um pigmento, um brilho, tem uma certa exclusividade também. Você tem um laboratório de fórmulas mágicas em casa? Eu tinha muitas coisas. Eu comprava cheirinho, essência, mas eu comprava tudo alimentício. Eu comprava essência para alimento, eu comprava o corante para deixar colorido. Por que você colocou no passado? Comprava. Cansou da brincadeira? Eu cansei um pouco, assim, de fazer slime. Tanto é que também dá um certo trabalho, assim. Sim. E eu também tenho coisas a fazer, assim, a mais da Outras escola. coisas, né? Sim. Então, não tenho muito tempo de fazer essas coisas. Mas eu acho que também, quando eu era menor, tinha uma febre muito maior desse tipo de brincadeira. Que vai e volta, né? E aí uma É recorrente, vamos dizer assim. uma fala pro outro, aí a outra fala, eu quero, faz pra mim, compra pra mim, e aí vai indo. Deputado, a proposta é nova, ela vai tramitar na casa até ser aprovada e virar lei. É uma proposta bastante singela, podemos dizer, porque fica, digamos, para a regulamentação, porque a lei que pega é aquela que tem a fiscalização, principalmente o deputado Exatamente. não incorreu no risco de determinar como seria a fiscalização. Imagina no estado de São Paulo, Isso. capilarizado que é o comércio, né? Enorme. Como seria a fiscalização, isso o executivo que deve fazer. Mas como fiscalizar também, aliás, estamos lançando aqui num programa de TV, deputado, é um alerta. Né? Se os exatamente pais se isso. autofiscalizarem... A intenção é essa mesmo, é de alertar. Como eu falei, o que não é proibido é permitido. A gente está proibindo justamente para dar um tempo. Mas é muito importante que tenha essa conscientização dos pais. É importante demais que os pais entendam isso, que comecem a evitar, comecem a falar com os filhos, olha, filho, não é bom, conversa. Eu não sou médico, mas eu acho, pediatra principalmente, mas eu acho que nada melhor do que um bom diálogo com a juventude, com a criança, mostrando para ela que tem alguns... Por exemplo, nós vamos mostrar casos aqui, eu acredito, de crianças que foram intoxicadas, de casos muito sérios até. Sim, Eu não sei se a gente tem que chegar no absurdo, no cúmulo, de ter uma criança falecida, morta por causa disso, eu não sei. Deputado, infelizmente Entendeu? o Brasil vive em ondas, né? Às vezes sabe, as a leis coisa só também trava, caminham... As coisas Só na tragédia só que na às tragédia. vezes- Aconteceu um absurdo, uma tragédia. Então vamos parar agora, vamos criar algo, vamos fazer algo. É justamente isso que eu estou querendo evitar. É justamente isso. Eu tenho filhos, não são mais crianças, mas eu tenho neto. Sim. Eu tenho meu netinho que eu não quero lá na frente também prejudicar ele. Então a gente que é família, a gente pensa muito nisso. Então é mais um alerta. O nosso projeto é mais um alerta para a sociedade, para ter essa conscientização, de tomar muito cuidado. Eu não digo não só no slime, mas de tantas outras coisas que são prejudiciais à saúde da criança, prejudiciais. Então é importante que todo mundo tenha essa conscientização. Por isso que a gente criou Sim. o projeto. Doutor, sobre esses produtos que estão associados, a gente está falando do bórax, mas há também outros produtos que entram na composição do slime. Depois a Giovana vai falar para nós de outros produtos. Mas, por exemplo, o glitter também pode trazer malefícios? Olha, Se depende aspirado... todas essas substâncias químicas podem causar algum dano à saúde, né? Principalmente não tanto pela pele de manusear, mas tanto por ingestão. Né? E a ingestão ocorre, às vezes, desapercebido.
né? Fica um pedacinho, põe na boca, esquece e nem notou que aquele pouco do ingrediente Sim. ela deglutiu, né? Então, manipular essas substâncias de uma forma constante, muito tempo, esfregando nos olhos, ou às vezes até inalando, pode ser prejudicial. Giovana já está uns 20 minutos ali. Se Mas ficasse o mais que ela tempo, produziu é o menos tóxico possível, vamos possível. dizer, né? Mas, de qualquer maneira, né, ela não tem essa toxicidade, porque já deveria ter aparecido quando ela iniciou, né? Agora, eu não sei dizer, ou talvez dizer, se ela vem se manipulando por tanto período, tanto longo tempo, é a mesma coisa de produtos de metais pesados. Sim. Por exemplo, que você tinha chumbo em algumas concentrações que no Brasil ficou proibido. Isso. E essa intoxicação crônica por uma tenra idade, o que possa vir a fazer no futuro. A tinta de alguns brinquedos no passado que continham Que tinha chumbo, que foram você banidos. foram Isso. banidos. Agora, você não tem uma noção hoje dessas demandas que ninguém ainda estudou, o que a longo prazo possa vir ter por tanto tempo de manipulação. Por ser de tão fácil acesso, estimam os pais que sejam inofensivos, doutor. Tem isso também. E outra, se vem com o selo do Inmetro, não deve ter produto que afete a saúde. O problema são as falsificações, são as massinhas que vêm de outros, né, de locais incertos e não sabidos. Como se não tivesse aqui no Brasil isso, né? Pois é. A demanda, não querendo falar do nosso vizinho demanda, Paraguai, mas traz tantas mas quinquilharias para cá que... Mas a demanda é assim, na frente de pai, todo mundo aqui tem família e às vezes não tem condição financeira, o pouco que ele dá é muito. Então ele procura, às vezes, um comércio popular que não estão registrados. Sim. E ele não vai deixar de dar algum brinquedo e, por às vezes, ignorância ou falta de orientação, ele oferece. Eu sei que o apelo é grande, Em termos de conversar com as crianças, sim, mas depende de que idade. Uma criança de 3 anos, você não vai conseguir, por conversa, colocar... Por conversa, você não vai, por convencimento. O convencimento, você vai começar a ter esse tipo de diálogo quando vai estar numa idade pré-escolar ou já escolar, porque vai dar com exemplos muito simples, né? Mostrando exemplos, tem outras coisas, e oferecendo uma base de troca. Não, vou te dar isso, mas você pode brincar com isso, que isso também é bacana, isso é muito interessante de fazer. Agora, manter idade é simplesmente não comprar. E isso vale também, as intoxicações domiciliares, acontece com produtos que são utilizados, detergentes, cândida e tudo mais, ao alcance das crianças. E a criança tem a curiosidade natural de mexer. Sim. Então, os acidentes ocorrem em casa. E quem está levando o acidente a ocorrer é o próprio pai, quando compra e deixa exposto. É uma validação, né? Comprar produtos químicos, mas alguns deles já não estão em casa, deputado, como a espuma de barbear, que por uma coincidência não está nesse slime da Giovana. Bom, aí é o seguinte, aí você tem que falar... Vamos ficar todo mundo barbudo e ninguém faz mais. Tem coisas que não dá, é como o médico falou, o doutor Charles falou. Tem coisas que não dá para evitar. A gente tenta, mas não dá para evitar. Como é que a gente vai evitar que algum produto químico não entre na casa? Todo mundo aqui tem um produto químico em casa. Mas podemos afastá-los. Sim. Colocar uma chave, um cadeadinho antes que haja ingestão. Aí onde entra realmente o trabalho dos pais, de conscientização disso. São os pais realmente que têm que ver. O senhor falou que não dá para dialogar com criança, realmente é verdade. Por exemplo, eu tirei a chupeta do meu filho com 1 ano de idade. E o meu diálogo foi o seguinte, eu puxei e joguei fora. Disse, não vai chupar na chupeta, pronto, acabou. Foi esse o diálogo. E não chupou mais. E agora ele aprendeu isso e já fez isso com o meu netinho, que tem 8 meses. O Arthur. Falou, pai, vou fazer a mesma coisa, a técnica que o senhor me ensinou. Qual é a técnica? Eu tirei e joguei fora. Pronto, não vai usar. Então, mas o doutor falou uma coisa interessante aqui. Tem pais que, não sei se é por falta de domínio com o filho, ou pelo emocional, ou se não sei, se quer ser bom demais, termina sendo ruim. Entendeu? Esse tipo de coisa na educação que atrapalha muito. Não é bom para a criança, não é bom, ponto final. Não vai fazer, vai chorar. Eu nunca vi, não sei se o senhor é doutor, mas o senhor já ouviu falar de alguma criança morrer de chorar? Não. Pois não. Vai chorar. Faz até bem para o pulmão, né? A questão é assim, você mensurar o amor que você tem de relação com a criança
por um objeto, Exatamente. por uma atividade. Então, às vezes, alguns pais até bastante afortunados que não têm tempo, que não se dedicam ao cuidar, enche a criança de presentes. E quando a criança quer um carinho, uma atenção naquele momento. A mesma questão, hoje em dia, nós temos uma regulamentação da Academia Americana de Pediatria, que é um dos órgãos importantes que avaliam essa relação criança e desenvolvimento, sobre o uso do celular e utilizar quanto tempo uma criança pode ficar utilizando o computador, o palm top, ou o que seja. Né? E veio uma regulação forte, que até os 2 anos, nada. Porque tem uma consequência do já vou mudar isso com o meu neto, doutor. Olha, uma consequência grande. E até os 5 anos, depois, uma limitação grande. Porque tem uma influência cognitiva do desenvolvimento da criança grande. Então, eu vou ter que limitar, mas todo mundo usa. Bom, os outros usam, você Olha não que usa. coisa extraordinária, tá vendo? Deputado, o senhor falou que com criança não tem diálogo, tem monólogo, né? Tem autoridade paterna. Mas eu digo, como, digamos, resistir ao apelo? A nossa produção levantou um dos vídeos do YouTube aí que tratam do slime e um dos canais que tem 5 milhões e 50 mil inscritos só de um tipo desse slime que foi, digamos, publicado, teve 306 mil visualizações. É muita gente. Aí muita gente falando, agora vamos fazer um amarelo. Agora, olha, deputado, eu ouvi da minha neta, grande, né? Eu levei um slime com glitter, ela falou, mas não é com glitter, eu quero metalizado. Eu vou saber o que é um metalizado. Ou seja, já é algo... Giovana deve saber o que é o metalizado. Tá lá na frente, né, Giovana? Vai. Tu sabe o que é isso aí? Fala aí. Assim, muitas vezes a gente, como eu falei, a gente utiliza o corante. E também tem uns industrializados mesmo, que já vem com a cor metálica, mas também você pode comprar um pó que eles vendem em diferentes tipos de loja. Como purpurina, né? Isso. Que dão uma tonalidade metálica. Que não é só o brilho do glitter. Não é o glitter. É como um carro perolizado. O meu é diferente. O meu é metálico. É tipo um corante, só que metálico. E normalmente esses são em pó. Veja, até a questão de utilizar a própria criança como merchandising ou marketing é um dos apelos que todos os veículos de comunicação utilizam. Até para vender coisas que nós, pediatras ou nutricionistas, alimentação errada, que você com excesso de açúcar ou gorduras, tudo mais industrializadas, é o apelo da criança com a criança. A criança se comunica mais fácil com outra criança. Se ela faz, a outra criança olha, é diferente de um adulto fazer. E se alguém está se beneficiando comercialmente desse processo, vai incentivar ainda mais. Então, o projeto de lei que eu entendo é assim, você vai poder produzir, mas eu vou delimitar um certo comércio para que eu não incorra em risco para a criança. Isso, né? Quem coloca criança para vender para outra criança é uma atitude não adequada, no mínimo. Né? Porque é muito mais poderoso, ou quando o indivíduo está infantilizado, como os programas infantis têm, que se torna infantilizado para melhorar a comunicação com a criança. E isso é muito forte. E o pai, às vezes, coloca a criança assistindo televisão e colocando, e ela é influenciada. Né? Você deixar a televisão, o computador, o que for eletrônico ser utilizado, tem que ser utilizado com adulto. Mas aí é o próprio pai que leva o computador, o tablet, aprende a fazer isso daqui, compra... Você não é infrequente, você está num restaurante, tem crianças de 10 meses manipulando o tablet. A historinha é para ficar quieta, para ver se ela vai almoçar ou jantar. Isso não é adequado. Muitas vezes... A babá eletrônica que ficou substituído não é o caminho de utilizar. A gente já viu que isso é não adequado. Bom, eu preciso fazer um intervalo. No próximo bloco vamos falar mais dos riscos à saúde da manipulação aí do slime e principalmente aquele que é feito em casa. O Em Discussão volta em instantes.
estamos de volta no programa Em Discussão, hoje falando do slime, aquela geleca, principalmente a feita em casa com produtos químicos tóxicos que podem causar mal, né, à saúde das crianças. E eu perguntava no bloco anterior ao Dr. Charles Smith sobre o próprio apelo do pai, né, que acaba levando tanto esses produtos, mas também as histórias contadas de como fazer, ou seja, deixa a criança na frente de um tablet desse mesmo vídeo que tem milhões de visualizações ensinando como faz. E ali deve ter até uma escala, ó, faça desse jeito, aí tem uma novidade, aparece um outro vídeo. Toda terça e toda quinta tem um jeito novo de fazer, ou seja, a máquina está rodando, doutor. Ou seja, a quantidade, o volume de matéria química, né, à disposição é gigantesco. Quando um pai ou uma mãe entregam alguma coisa para a criança, ela está validando que aquele produto, aquele brinquedo ou qualquer outra coisa que ela está entregando para a criança ou adolescente tem a permissão. Então ela valida o processo. Tá. Quando eu paro de validar o processo, eu começo a raciocinar diferente. Quando o pai começa a dizer, olha, isso não é adequado, isso não é bom, e começa a mostrar que o risco acontece, a criança fica indecisa. Sim. E é nessa hora que o fato positivo dos pais fortalecerem esta relação, dizendo, não é bom, não vou comprar, não vai fazer, porque você pode se machucar, você pode se intoxicar. Mas explicar que intoxicar é causar dano ao seu organismo. Saúde, né? Você pode se queimar. A criança não tem essa noção de risco. Ela não tem a noção do perigo. Tá. Na verdade, a noção do perigo que vai da criança até o indivíduo de 21 anos é uma parte do cérebro, que é a região frontal, onde você tem a experiência crítica. Tá. Você falar para alguém andar de patinete sem capacete ou que pode correr risco, o adolescente vai utilizar. Ele não vai utilizar. Até a hora da queda, né? Até a hora da queda. Aí... Até quando acontecer, vai. Então, é cansativo para os pais, demanda muito esforço, muita energia de controlar tudo o que hoje, midiaticamente, se apresenta. A criança e os adolescentes são invadidos por uma quantidade enorme de informação e, às vezes, a família fica perdida. Não tem outro jeito, é limitar. Limitar. Ou você pode dar um livro, você pode levar um cinema, um teatro. Outras atividades. Ah, bom, mas aí eu vou ter que me envolver. Eu vou ter que me envolver. Isso é a paternidade. Né? Então, ele vai gastar energia. O oferecer o outro tablet ou alguma coisa é uma questão de mínimo esforço. E isso não é exercer a maternidade ou a paternidade. Deputado Altair Moraes, o Dr. Charles Smith fala que a criança não tem noção de risco. Não seria os pais que não têm essa noção de risco, portanto patrocinam esse tipo de brincadeira? Eu acho que nesse caso são os dois. A criança realmente não tem noção de risco. Mas os pais também não têm essa noção de risco ou têm a noção e querem correr o risco. Esse é o problema, porque eu não acredito que um ser humano adulto, ele não saiba que vai prejudicar a sua criança, que vai fazer mal. Pelo amor de Deus, a gente está falando de adultos. Então tá bom, ele tem coragem de pegar a cana e dar um copo para o filho? Não, porque tem produto químico. Mas se tem produto que vai prejudicar a criança, o certo era o pai, o certo seria o pai, não dá. E sobre essa chancela paterna ou materna, que disse o doutor, porque pai e filho brincam juntos. Isso. Nos vídeos, é a mamãe e a filhinha ali brincando. Incentivando ao erro, né? Nós estamos vivendo uma sociedade muito difícil. Sabe, Jorge? A gente está vivendo uma sociedade muito difícil, doutor. Eu acredito que o senhor deve ter visto muito isso, mais do que eu até, com crianças. Hoje em dia, os filhos mandam nos pais, os pais... porque é minha amiga. Não sou amiga do meu filho, eu sou pai do meu filho. Não sou amiga. Amiga é um amigo do colégio, que manda ele fazer o que quiser. Eu sou pai. Como pai, eu não sei se é porque eu sou muito tradicional na criação, doutor, mas eu penso o seguinte, que muita coisa está evoluindo para pior. Sabe? Os pais não têm mais domínio sobre o filho. É o que a gente tem visto. Como é que pode? A mãe sabe que faz mal e vai lá e brinca com a criança. Por exemplo, como é que você entrou nisso aqui? Foi através de quê? Vídeo, né?
Também, é porque a minha irmã começou fazendo e... Sua irmã mais velha ou mais nova? Mais velha. Viu? Bom, Ela começou... já é uma correia Já é de uma- é é. impossível É impossível. não brincar junto. Entendeu? Já A irmã começa mais por aí. velha brinca, aí a mais nova vai. Existe alguma coisa que a gente chama em pediatria, é uma matéria de pediatria que é a puericultura. É a parte que o pediatra orienta não só as questões básicas de saúde, mas como de higiene mental, de orientação de educação. Faz parte Sim. do trabalho do pediatra, desde a tenridade e no acompanhamento, colocar as questões sobre o que é risco para cada idade e como evitar esses riscos e discutir. Infelizmente, nós temos também um problema de saúde pública, né? O deputado sabe. Quantas unidades tem realmente um pediatra atendendo? Verdade. E vamos lembrar, hoje o tempo médio de uma consulta médica, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, está em torno de 7 minutos. 7 minutos. 7 É minutos. difícil 7 auscultar eu não o vou paciente conseguir, em 7 minutos, saber da vida dele. Eu não vou conseguir ter essa orientação e provavelmente não recebe essa orientação e por isso o seu programa aqui colocado, de falar, olha, é perigoso, ponto. Tá. É perigoso, ponto. Tem que ser evitado, tem que ser evitado. Não é Sim. para continuar fazendo esse tipo de aproximação. Ah, mas nunca aconteceu nada comigo. Sim, muitas pessoas também empinar papagaio nunca aconteceu, mas a possibilidade de ser eletrocutado verdade. é grande. Também. Enorme. Não é Existe. porque não aconteceu com os outros que não vai acontecer comigo. É uma questão do risco e o risco ele existe. Agora, tomada a consciência, se persistir, aí fica um pouco difícil dialogar, né? A questão da proibição não é, vamos voltar aqui, viu, deputado? Falei no primeiro bloco, vou voltar Ok. a falar no segundo bloco. Não é a proibição do slime, é do produto Borax. Borax, Isso. assim que se fala. É a venda livre, né? Que é um componente dessa geleca, vamos dizer assim. Agora, doutor, se ele fosse banido, digamos, eu consigo produzir a geleca sem o bórax? Eu tenho como? Ou seja, se ela é a questão fulcral aqui, que também seria o caso. ela conseguiu, mas os outros produtos também têm uma certa Toxicidade. muito menor, mas tem. Mas o risco, ela, com uma menina de 13 anos, ela tem consciência já de fazer esse tipo de produto. Mas se eu pegar uma criança menor, sei lá, 5, 7 anos, ela pode ingerir, ela pode utilizar, pode cair sobre ela. Temor quando há o banimento, doutor, é exatamente as pessoas falam, já que não pode vender assim, eu vou fazer em casa. Tem água boricada em casa? Tem. Então vou pegar numa concentração Dá um jeito, tal. né? Olha, quem já não fez isso em casa? Eu acho que a conscientização, falando e repetindo, quer dizer, é a mesma cadeirinha da criança, do lactente, da criança menor, utilizar cinto de segurança e a cadeira. Tá. No início, foi a mesma questão. Tem sempre uma resistência? Tem sempre uma resistência, vou gastar um custo maior de transporte, é desconfortável, a criança chora. A partir de um certo momento, eu acho que a grande maioria dos pais, hoje em dia, não automático. sai... Mas a lei pega com multa e com pontos na carteira, né? No caso Mas assim... Mas eu é acho uma coisa com a outra, né? Não se deixar muito solto. Eu penso Também. o seguinte, a conscientização é importantíssima, claro, é demais até. Até porque a lei se burla, né? Existe a lei, a pessoa pode fazer ou não, entendeu? Claro, vai ter a infração da lei, vai pagar para isso, mas a conscientização é muito importante. Agora, quando tem a lei, realmente, quando foi colocada a lei, havia um questionamento muito grande. Muitas pessoas não queriam fazer. Sim. Mas até através da lei, a conscientização começou a chegar. Muitos peraí, vai doer no bolso, então vou fazer. E aí começou a conscientização. Hoje é uma coisa mais automática, né? A gente já vê as mães, os pais, quando saem com suas crianças, já põem na cadeirinha, já põem o cinto, já... Mas não era uma coisa que era muito aceitável no início, né, doutor? Não. Doutor, eu queria saber também se ingerido, o que pode causar. É importante que a gente fale da manifestação, que muitos pais sequer sabem o que o filho pode ter comido. O que acontece na pele comido, acontece nos órgãos internos, que são queimaduras importantes, né? Agora, ou seja, se inalado esse produto, o bórax pode provocar o quê? É dor, náusea, vômito, hemorragia? Pode ter esse tipo de uma intoxicação severa.
né? Mesmo o contato assim, direto, como O está contato fazendo direto aqui. é mais de A pele. Giovana já está pelo menos 40 minutos com ele na mão. Eu não vi nenhum prejuízo ainda. Né? Eu ia vai até pegar, depender- mas eu tive medo. Você vai vir para mim, não deu nela, vem para mim. Então Vai depender da Sim. concentração também, de quanto do produto vai ser utilizado. Em altíssima Sim. concentração vai causar queimaduras até de 2º grau. Mas se as pessoas estão fazendo experimentações em casa, é natural até que façam um blend, às vezes mais esse, às vezes mais aquele, até para dar uma cor diferente, Vai ser uma difícil, porque textura tantas diferente. Olha substâncias- aqui, com a palavra a química. A química, A pronto. química, Giovana. Giovana, Conta pra vamos gente lá. aí, Giovana. Quer dizer, qual é o barato assim para deixar... Você já usou essa substância, o bórax? Já comprou? usei. Utilizar. Vende em qualquer lugar assim, na banca de jornal, na padaria? Não, né? Não, mas inventaram novas lojas, assim, própria para slime. Então, se vende Caramba, o olha, bórax... Sabia disso? Eu sabia aí, tá vendo? Então, estão vendendo o bórax nessas lojas próprias para slime, que contém os outros ingredientes do slime com os enfeites também. Pois é, doutor, e aí? É uma questão comercial. É que eu falei, totalmente comercial. É uma questão. Eu aproveito, eu tenho marketing direto de criança para criança, extremamente apelativo, e a possibilidade de controlar realmente vai ter que ser de cima para baixo. É. Eu não tenho Sim. outra maneira de colocar no início de cima para comércio, baixo, né? e mais pessoas falando a respeito dos riscos que estão. Faz mal, faz mal. Depende da concentração, depende da concentração. Né? Ela já usou e não teve esses riscos porque Sim. deve ter usado uma concentração muito menor. Ou produtos de boa qualidade. Estamos falando aqui de uma gama, de uma oferta livre, né, acessível, né, deputado? Isso. Mas eu estou pensando também nas combinações. Talvez aquele produto, o bórax, naquela concentração não faça mal, mas se combinado com um tipo de corante, com um tingimento, Bórax não faz pode... mal. Faz mal, O ponto. bórax faz mal. Faz né? mal. Depende de quanto eu colocar de concentração, de ficar com a mão, quanto tempo eu vou ficar. Claro que quem produz e que tipo de concentração que ele produz também tem seus efeitos. Sim. Né? Agora, como é que nós vamos controlar isso? Eu só vejo de cima para baixo. Eu não consigo ver uma outra questão entre conscientização e lei. Vê, eu não sabia disso. Olha que coisa impressionante. Você falou que existem lojas Existem lojas. que vendem o bórax, Uhum, especializado em slime, é isso? sim. Olha que coisa absurda. Olha Não, que coisa... e são filas gigantes para entrar Ah, nessa é? loja. Uhum. Filas Olha enormes. Sim, uma vez eu já até tentei ir. Fala aí, Giovana. Mas- Essa agora eu quero saber, até para me dar mais força aqui no projeto. Vamos lá, fala aí. Uma vez eu já até tentei ir. Ah, Uma loja que ficou super famosa. Já até esqueci o nome da loja. ainda bem. Não lembre mais, não lembre mais. Mas eles eram filas, tipo, que saía assim da loja com as crianças junto com os pais, tipo, indo. E a maioria delas na procura do bórax mesmo, pra fazer o ponto, que virou meio que uma fama, assim, o bórax. Então, muitas crianças falaram, ai, não, ele usa bórax, não sei o quê, quero comprar. Ia nessas lojas e compravam e ficavam... Caro ou barato? Porque eu acho que o preço tem muito a ver com esse sucesso de venda. Se for o que é caro ou o que é barato em termos... Para produzir essa quantidade enorme aí de geleca que você fez aí, quanto que custaria, por exemplo, aí? Então, depende muito, primeiro, da loja que você compra, porque os preços variam, mas eu acho que nessas lojas mais específicas para slime, o preço eleva um pouco, porque como eles têm uma grande procura Sim. pelo bórax especificamente, eles elevam o preço e as pessoas, obviamente, vão comprar, porque elas estão tentando achar esse produto, Sim. que não é fácil de achar, mas quando você acha, já compra um monte. Já compra de balde. Aham. E é caro? Você tem noção do preço, digamos, numa loja dessas de pontas que tem fila na porta para comprar? Então, como eu nunca entrei, não tenho muita noção, mas... Você correu, foi da fila. Mas muitas pessoas faziam vídeos dentro dessas lojas Tá. e mostravam o preço. Não, comprei tanto, isso custava isso. Mas eu acho que, tipo, um tubinho
assim, devia custar em torno de R$10, de 7 a R$10. E com por fila? aí. Com fila, com fila. muita Comércio fila. Essa sua em mãos aí tem o Bórax? Essa não tem o bórax. E você substituiu por qual outro produto? Vamos lá também ajudar os pais aqui. Vamos lá. Já Eu que, substituí- digamos que se a lei se efetivasse já e fosse sancionada e fosse regulamentada e o Bórax fosse banido das boas lojas do ramo, Então, como fazer um slime perfeito sem o Bórax? esse aqui eu usei a cola, né? Cola normal. branca. Cola Cola branca. branca. Com água boricada. Que... Eu não quero dizer nada não, mas o doutor acabou de me Sim. falar aqui que a cola branca também é tóxica e a água boricada Em grandes Também. concentrações o tempo todo mexendo pode ter Trazer prejuízo. prejuízo. A questão, de novo, eu vou substituir, eu vou utilizar, como eu vou utilizar o produto de forma inerte, sim. é difícil. Né? Tá. Nós não vamos, eu acho que vai ser difícil de uma forma rápida eu ter uma limitação. É torcer desse- para a onda passar Mas e rápido. torcer, né? eu acho que mais pessoas conversando, mais Sim. profissionais conversando, pessoas orientando de outras crianças, de novo, se a outra criança falar, olha, não é bacana brincar com isso aqui, se uma outra criança falar, como nós estamos fazendo aqui, olha, tem um risco e pode ser prejudicial, tem muito mais ação do que, às vezes, um próprio adulto discutindo esse assunto. Nos ajude nessa campanha, Giovana. Você que já está abandonando, você trouxe, é claro, para Sim. o exemplo aqui no programa. Mas você praticamente não tem pego mais Não. diariamente, não, né? Não. Joguei tudo que eu tinha fora. É mesmo? Aham. Fechou a fábrica? Fechou a Depender da, fábrica. depender do Fechou Giovana, a fábrica. vai falir o negócio. Agora, Mas Giovana, eu- me diz uma coisa. Deixa eu fazer uma perguntinha a ela. Você tem amigas suas, pessoas que você conhece, que se prejudicaram, que foram intoxicadas? Como é que é? Então, eu não me recordo de ter próximos meus tendo problema com bórax. Certo. Mas, lendo assim na internet, muitas pessoas que utilizavam bórax tiveram queimaduras grandes na mão. Sim. Obviamente, tiveram ir para o hospital, emergência, essas coisas, porque muitas vezes dá uma queimadura muito grande na mão. Puxa Ou vida. se a Nesses pessoa é casos, alérgica. como proceder, doutor? No Queimadura, queimadura, né? você tem que lavar a região, né? Tentar lavar, mas o ideal é ir a uma emergência, Não tem porque jeito, né? o tratamento de queimadura O senhor falou que pode ser até de segundo grau, né, doutor? pode ser até de segundo Meu grau. Deus do céu. Forte, né? O ideal é que realmente tire o produto de exposição com água fria e tenta não usa sabonete, não a água. O soro fisiológico Sim, é o sim. melhor que você limpe toda a ferida, mas o ideal é ir ao pronto-socorro para tratar de forma correta a queimadura. De novo, eu acho que a conscientização é o fator principal. Se tiverem, que nem a Giovana aqui comentando com a gente, vamos procurar outras atividades interessantes e criativas para trocar. Aí, doutor, aí também tem a passa- história que o senhor estava falando da dependência dos eletrônicos. Eu acho que muitos pais até comemoram quando os filhos estão em atividades manuais. Olha, Sim. que bom que ele deixou o celular, que bom que ele deixou o tablet. Olha, ele está brincando com o slime, o slime tão inocente, tão... Não vai né? fazer mal. Pois não vai fazer mal nenhum, vou até brincar com ele, olha... Mas é um processo de educação, limitação do comércio com certeza. à posição direta. Eu acho que são mecanismos que você vai educando, que vai diminuindo o risco. Duas coisas, doutor. Primeiro, o senhor falou das crianças pequenas que podem até engolir. Isso poderia até fechar a traqueia? Pode aspirar. Pode aspirar, cair de mão, pode aspirar. com um severo prejuízo futuro. Sim, Isso pode. Quer dizer, não estou nem falando do bórax em si, mas o próprio slime. Ele é um risco A criança para fica criança com a muito mão e pequena. ela passa pelo rosto. Ela leva a mão na boca muito facilmente e todo mundo faz. Está comendo Comendo, você com a tá mão comendo, ela e sai. come um pedaço do slime e nem percebe.
vai, senta à mesa, pega uma fruta, pega uma bolacha, alguma coisa, ela está com o produto na mão e fica mastigando. Porque ele não vai lavar a mão para comer, né, deputado? Olha a outra preocupação aqui, né? É muita coisa, né? A gente fica preocupado de verdade. Porque, imagina, queimadura de 2º grau. Pode ter ingestão, né? A criança pode comer isso. É muito prejudicial. Então, até, Giovana, já que você trabalhou tanto com o canal do YouTube, tantas coisas fazendo vídeos e tal, é famosa, então o que é que a Giovana, como médico, falou, o Dr. Charles falou? É importante a Giovana também, um dia que puder, se puder, fazer um videozinho falando, olha, pessoal, não estou mais mexendo, eu achei, tem muitos casos e tal. É influenciadora, né? É influenciadora. Nos ajuda muito, né, doutor? Nesse trabalho de convencimento dos mais jovens, dos mais novos, né, Giovana? Mas a gente também não tem só slimes, tipo, que podem prejudicar a saúde. Você também pode, novamente, pesquisar na internet, nos vídeos, que tem muitas pessoas que ensinam receitas caseiras e que servem para crianças menores também brincarem com slime, porque já devem saber da febre, mas também brincarem sem prejudicar a saúde, que são slimes comestíveis. Slimes? Você pode fazer uma liga de farinha, água, chocolate, latte. essas coisas. Você pode mudar o foco, como eu tinha falado, e que você pode brincar. Ficou mais gostoso agora o negócio. Pois é. Isso aí eu já não vou fazer nenhum projeto. Assim, antigamente, as mães faziam bolo em casa, convidavam as crianças para participar. Sim, verdade, doutor, verdade. É a mesma coisa, você faz eu batia aquela liga... bolo com minha avó chamava, vamos lá, mexe aí, eu ficava lá, faz uma linha de você massa, é forte, eu achava que era forte. Ovo e tal, você tem uma liga... É perfeitamente possível. É possível. Pô, que bom. Né? Agora, eu tenho que mudar, como ela falou. Eu posso ter uma iniciativa de mudar. Ô, Giovana. Talvez que Giovana as tá dando outras... aula aqui, hein? As outras crianças aprendendo nesse processo, tire. Agora, fica um recado, qualquer brincadeira com criança, evidentemente, tem que ter o adulto por perto e orientar a melhor coisa de como se utilizar daqueles brinquedos. Estamos a 5 minutos do encerramento da nossa conversa, infelizmente. A questão também do contato com slime e animaizinhos, os pets de estimação, também pode causar os mesmos danos, né? Ah, sim. Cachorrinho comeu... Isso, bom, aí vai ser uma intoxicação alimentar para aquele pet... que não vai ter muito o que fazer. A dica que fica também, doutor, sobre essa questão de fazer essa mistura, caso alguém já tenha em casa, né? Ou seja, utilizar luvas, aventais, deixar em lugar arejado ou de difícil acesso, porque a gente está falando de uma quantidade. Mas aí comprou um balde, está sobrando, o que eu vou fazer com isso? Aliás, e o descarte disso? O descarte. Isso é lixo tóxico, como é que eu vou descartar isso? É mais ou menos como se fosse um lixo hospitalar, mais ou menos um descarte químico, né? E que não é para ser utilizado para ir direto para um lixão. Imagine toneladas de slime indo parar no lixão. Quanto tempo dura isso daí? Essa brincadeira dura quanto, Giovana? Então, depende muito do seu cuidado e também se não der fungo, né? Porque tiveram agora muitos casos de dar fungo no slime, de ficar com os bichos nojentos aqui em cima. Bom, cai no chão, se tiver bichinho em casa, vai juntar pelo, vai ele sujar. Ele suja. Não tem e aí como. É hora de descartar e fazer um novo. Eu acho que no mínimo uma semana, assim, você consegue brincar com ele. Fora disso, ele já começa a acumular, né? Por uma onda ecológica, seria um bom insight que a gente teve aqui. Falar, olha, não faça até por questão ecológica. Por uma questão, o que você vai fazer com esse produto depois? O que você vai... E é real. E é real. É uma questão real. É a quantidade de químico que eu estou utilizando que vai ser descartado, que provavelmente vai demorar tempos e tempos para uma decomposição correta. Então, indo para uma questão... Olha, são outro fator para chamar a atenção, é uma questão ecológica. Sim. O que eu vou poluir mais o meio ambiente com um produto que eu não precisaria estar poluindo? A palavra final, doutor, com o nosso agradecimento aqui aos pais para alertar sobre a questão do bórax e do slime tão inocente aí. É sempre o que eu falei aqui durante o programa. Cuidado com todos os produtos que a gente oferece aos nossos filhos, às crianças. Procure se informar, procure utilizar produtos que são autorizados pelo Inmetro para os brinquedos com as crianças e comprar em lojas regulamentadas e prestar atenção e, se possível, ajudar os outros a influenciar contra a utilização desse tipo de brincadeira dessa forma.
Para influenciar, eu vou pedir a palavra final da Giovana também, por favor, aí. O que é que você tem a A dizer, lição que Giovana? fica, né? Aham. Eu acho que com muitos casos assim de intoxicação, de queimaduras com bórax, eu acho que a gente devia parar de usar esses produtos, parar de fazer o slime e arranjar outras formas de brincadeira, porque não tem só essa. A gente pode fazer muitas coisas mais caseiras, fazer um biscoito com seus pais, fazer Sim. uma brincadeira no jardim, no parque, muito mais seguro e divertido. Você vai se divertir da mesma forma, sem prejudicar a sua saúde. Muito bem, o recado está dado, hein? Recado dado. Deputado, o que Parabéns. faltou dizer, como está a tramitação da proposta, é importante dizer, esse é o projeto 709 de 2019. Eu queria ter tempo aqui para falar de outros projetos do deputado, como aquele que proíbe o fumo em locais abertos, Isso. locais, né, pontos de ônibus, Parques, zoológicos. zoológicos, A gente vai ter que voltar numa outra oportunidade. Deputado, o que faltou dizer desta proposta de hoje? Não, está bem explicado. Eu só espero que os pais tenham entendido, principalmente os pais entendam isso. O nosso projeto não é proibir criança de brincar, que fique muito claro isso. É mais a questão da saúde pública mesmo, sabe? Da gente evitar esse tipo de coisa. Então, agradeço ao doutor pelas explicações, agradeço a nossa grande especialista em bórax, a Giovana. Muito bem. obrigado, tá, Jorge, pelo convite. E posso falar um negócio Por favor. rápido? Segue a gente no Instagram, Altair Moraes SP, tá? Porque a pessoa vai acompanhar mais os nossos projetos. Muito obrigado, parabéns e sucesso. Obrigado, deputado. Giovana, doutor Charles, muito obrigado por sua audiência. Lembrando que este programa você também vê, revê e compartilha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Vale a pena. Uma situação.